soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. É soberano. João 10 verso 1. Aqui está um estudo bíblico de João 10 verso 1, seguindo as diretrizes fornecidas. Estudo bíblico. João 10 verso 1. Introdução. João 10 é um capítulo crucial no Evangelho de João, onde Jesus usa a metáfora do bom pastor para revelar sua identidade e seu relacionamento com seus seguidores. O capítulo se desenrola com uma linguagem clara e contundente sobre a maneira correta de se relacionar com o rebanho de Deus. O versículo 1 serve como uma introdução vívida a essa alegoria, contrastando o verdadeiro pastor com aqueles que buscam explorar e prejudicar o rebanho. Ao longo do capítulo, Jesus se declara o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, contrastando com os falsos pastores que entram no rebanho de maneira ilícita. Este versículo prepara o terreno para a revelação da identidade única de Jesus e a natureza do seu cuidado pelo seu povo. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural do primeiro século na Palestina é vital para entender esta passagem. A criação de ovelhas era uma ocupação comum, e o conceito do pastor era bem conhecido. Os currais, como mencionados no versículo, eram recintos seguros onde as ovelhas eram mantidas durante a noite, protegidas de predadores e ladrões. A imagem do ladrão que entra sorrateiramente e pula o muro para roubar e destruir as ovelhas era uma ameaça real para o povo naquela época. Além disso, no contexto religioso, essa imagem também remetia aos falsos líderes religiosos que oprimiam e exploravam o povo de Deus, em vez de cuidar deles. No capítulo, Jesus contrasta esses líderes com o bom pastor que se sacrifica pelas ovelhas, ilustrando a diferença entre a verdadeira liderança espiritual e a exploração egoísta. A referência à porta também pode aludir à prática comum de um pastor dormir na entrada do curral para proteger as ovelhas, tornando-se literalmente a porta de segurança. Interpretação. Sob uma perspectiva teológica protestante, João 10 verso 1 é uma forte condenação daqueles que tentam se inserir entre Deus e seu povo de maneira ilegítima. A imagem do ladrão que entra por cima da cerca representa aqueles que buscam autoridade e influência sem o devido chamado de Deus e sem o coração de um pastor. Esse ladrão busca ganho próprio, não o bem-estar do rebanho. Teologicamente, a porta representa Jesus Cristo, João 10 verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrar pelo caminho estabelecido, pela porta, significa reconhecer a autoridade de Cristo e seguir seus ensinamentos, submetendo-se à sua liderança. O rebanho, por sua vez, representa os crentes, aqueles que ouvem e seguem a voz do bom pastor. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um alerta para discernir entre os verdadeiros líderes espirituais e aqueles que buscam enganar e explorar. Implica reconhecer que Jesus é o único caminho para Deus e estar ciente daqueles que tentam desviar o rebanho por outros caminhos, oferecendo falsas promessas e doutrinas. É um chamado à vigilância e à busca por líderes que demonstrem o caráter de Cristo, servindo com humildade e sacrifício. O contraste estabelecido por Jesus enfatiza a importância de seguir o bom pastor e permanecer atento aos falsos líderes. Referências cruzadas. Mateus 7 verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Este versículo ecoa o tema de João 10 verso 1, alertando sobre aqueles que se disfarçam como líderes espirituais, mas têm intenções destrutivas. Assim como o ladrão em João, os falsos profetas em Mateus se infiltram no rebanho com motivações ocultas e prejudiciais. Ambos os versículos enfatizam a importância de discernir entre a aparência e a realidade, buscando aqueles que verdadeiramente cuidam do rebanho de Deus. 1 Pedro 5 versos 2 ao 4. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, não por obrigação, mas por espontânea vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores sobre os que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro instrui os líderes da igreja a pastorearem o rebanho de Deus com humildade, serviço e amor, em vez de buscar ganho próprio ou exercer domínio. Isso contrasta diretamente com o ladrão em João 10 verso 1, que entra no curral para roubar e destruir.
Pedro enfatiza que os líderes devem ser exemplos para o rebanho, seguindo o exemplo do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Essa passagem reforça a ideia de que a verdadeira liderança espiritual é caracterizada pelo serviço e sacrifício, não pela exploração.